Olá, bom dia a todos, a todas, a todos vocês que seguem o Prospere. Hoje nós temos um tema super importante, um tema que vai mexer aí com vocês. E eu vou até tentar fixar o tema para quem for entrando na live saber do que nós estamos falando. Sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui nessa manhã. Vou deixar aí fixado. Emoções e dinheiro, gerenciando o estresse financeiro. Um tema que é super importante a gente refletir. Então, estou muito feliz de poder estar com vocês nessa manhã. Sejam todas bem-vindas. Vani, Gracervice, Célia, Ruth Cruz. Sejam bem-vindas. Nós vamos falar hoje sobre emoções e dinheiro, gerenciando o estresse financeiro. Mas, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Adriana Dias, sou missionária, sou administradora e sou a idealizadora do Prospere Missões. Prospere nasceu na pandemia e, na verdade, eu não imaginava que o Prospere, 4 anos depois da pandemia, nós estaríamos falando, batendo um papo nessa manhã, porque o Prospere ele nasceu para ser apenas um workshop de 3 dias para os pais, onde eu trabalhava, onde eu era missionária, mas Deus ele tem os planos dele e nós estamos firmes aí até hoje, 4 anos depois, no Prospere. E nesses 4 anos ele foi se alterando, ele foi se ajustando e hoje a gente fala de finanças diretamente para as mulheres. E eu te ajudo a ser liberta financeiramente à luz da Bíblia. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo maior. E a Bíblia, ela é a bússola da minha vida. E o meu desejo é te ensinar finanças através dela para que você seja uma mulher liberta. E hoje nós vamos falar sobre emoções e dinheiro, porque você já deve ter percebido que existem momentos na sua vida e você toma algumas decisões financeiras nos momentos onde você também está vivendo ali um boom emocional, vamos dizer assim. Então, por isso a gente vai falar um pouco sobre emoções. E é importante a gente explorar um pouco quais são as principais emoções que estão ligadas ao nosso descontrole financeiro ou de uma outra forma que também contribuem para que a gente possa ter uma vida mais organizada. E a gente percebe que quando as mulheres estão mais ansiosas, maior é o descontrole financeiro. Dá vontade de ir para um restaurante, dá vontade de ir para o shopping, dá vontade de comprar algo novo, dá vontade de fazer uma mudança no visual, dá vontade de ir num salão. Então a nossa ansiedade contribui para o descontrole e por isso é tão importante nós estarmos atentas às nossas emoções quando nós estamos falando de finanças. E não só a questão da ansiedade, mas também a questão do medo, A alegria, a euforia, ela também vai influenciar nas suas decisões financeiras. E uma vez que você se move através dessas emoções, depois dessa emoção pausada, quando você volta ao seu estado normal, é muito comum que você entre num outro estágio, que é um estágio de desânimo, é um estágio de decepção consigo mesma. Poxa, se eu tivesse pensado mais,
eu não teria tomado essa atitude, eu não teria comprado isso, eu não teria gasto esse valor. Então, é super importante você estar atento às suas emoções e, mais importante ainda, é você já compreendendo o quanto as suas emoções vão intervir nas suas decisões financeiras, estar atenta. Poxa, se hoje eu estou um pouco mais ansiosa, se hoje eu passei por uma grande decepção, se hoje eu estou triste, o ideal é que você evite algumas decisões. Deixa para amanhã, né? Usa aquele jargão assim, que os nossos pais usavam quando a gente era criança. Amanhã eu volto. Porque só da gente ter esse tempo para refletir, isso já vai acionar um outro lado do nosso cérebro, o lado mais racional. Nós vamos olhar mais para o nosso ambiente, para o nosso momento, e aí sim nós vamos tomar decisões mais assertivas no que diz respeito às nossas finanças. E é interessante quando essas emoções interferem, faz a gente não avançar, trava a gente ou faz a gente ir de uma maneira de um rompante muito grande. Então, o medo e a aversão ao risco, ele pode impactar diretamente nas suas decisões financeiras. Um exemplo disso, eu tenho mentoreado mulheres já há bastante tempo, desde o início do Prospere, 4 anos atrás. E conheço várias mulheres e têm um certo valor para investir, mas não investem por medo. Medo de perder o dinheiro, medo de não investir direito, medo de fazer alguma bobagem. O medo trava a pessoa de dar passos que podem transformar a vida dela, né? Ela deseja ali investir, ter uma poupança, mas ela tem total aversão a ter um risco. Ela tem total aversão a se lançar em algo. E eu não estou falando para se lançar em algo desconhecido, mas ela estuda, ela avalia, mas ao mesmo tempo ela tem medo de agir, por esse sentimento, essa emoção faz ela paralisar e não permite que ela avance rumo à independência financeira dela. É interessante, na última turma de mentoria que eu fiz, inclusive a gente está com uma turma agora, mas foi a anterior, foi a do final do ano. Tinha uma irmã e ela falou, olha, eu faço todas as análises, eu pesquiso preço, eu faço isso, eu faço aquilo, depois que eu faço todos os levantamentos, eu ainda assim, eu desisto de dar esse passo, porque eu tenho medo de fazer mais coisa errada, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de frustrar a minha família. E aí, quando a gente estava tendo esse bate-papo, né, eu até perguntei a ela, ela falou assim, eu tomo muitas decisões erradas. E aí eu perguntei a ela, sim, mas dentro de quantas decisões você toma que são certas, quantas são erradas? E ela não soube me dizer. E aí eu disse para ela, olha, muitas das vezes a gente é muito incisiva com a gente mesma, a gente é muito cruel assim com a gente mesmo. Então talvez você tenha tomado muitas decisões e aí quando você toma uma errada, essa errada ela se torna maior. E aí isso vai gerando um looping de emoções e prejudicam a vida financeira por conta de uma decisão errada no meio de 5 outras decisões certas. Então, é muito importante nós estarmos de olho nas nossas emoções, porque as nossas emoções, elas podem nos paralisar em algumas situações. Tô vendo a Lu falando assim, olha, vamos compartilhar para mais mulheres, isso aí. Tem uma setinha aí no seu Instagram, quando você vai nessa setinha, essa setinha vai abrir ali os seus amigos, e aí você pode ir marcando seus amigos e o Instagram vai mandar para essas pessoas. Se elas não puderem ver na hora, elas vão poder ver depois, essa live vai ficar salva
as suas amigas vão poder ver depois. E vocês também podem botar as reações aí, os coraçõezinhos, estou vendo vários aí subindo, porque isso também ajuda o nosso engajamento e ajuda a gente chegar a mais mulheres que precisam ser libertas. A Lu tá aí na live, a Lu tá na nossa mentoria, tá buscando aí a independência financeira, é uma empreendedora, escritora, então, assim como ela, várias outras mulheres também podem acessar esse conhecimento. E aí a gente falou de medo e aversão a risco, né? Tem muita gente que fala assim, eu tenho muita vontade de investir em ações, mas eu tenho medo, eu prefiro ter a segurança de botar meu dinheiro ali, saber que amanhã ele vai estar ali. E esses sentimentos, essas emoções, elas realmente vão aflorando, especialmente quando a gente vai dando mais passos em relação ao nosso conhecimento financeiro. Então a gente vai dando novos passos e aí a gente vai descobrindo também outras emoções que às vezes a gente até desconhecia, mas elas vão surgindo quando a gente fala de finanças. E, gente, é muito importante a gente entender que nós não fomos ensinados. Parte do que a gente vive hoje, a nossa população vive hoje, a gente tem aí quase 80% da nossa população endividada, né? E parte desse endividamento já está em inadimplência, então são pessoas que não estão mais conseguindo pagar os seus compromissos, e isso se deve à falta de ensino. Isso se deve à falta de uma educação financeira, né? Então nós estamos hoje, quem está nessa live, está indo em busca de algo e nós já deveríamos lá atrás, quando criança, já ser ensinado na adolescência, no início da vida adulta, e muita gente está aprendendo hoje, mas o importante é nós estarmos atentos a essas informações, a esse conhecimento e buscar avançar muito mais. E aí, algo que eu sempre gosto de falar nas minhas mentorias, o que a gente não teve, a gente pode repassar para as outras gerações. Então, imagina uma nova geração já sendo formada com toda essa mentalidade de prosperidade, toda essa visão pautada na palavra de Deus, que a gente pode sim prosperar, abençoar o reino de Deus, avançar para a glória de Deus e viver os sonhos que Deus tem para a gente. Então, essas emoções que surgem de medo, de aversão, elas surgem por uma falta de conhecimento nossa e também por uma falta de cultura nossa de, desde muito cedo, ser ensinado a investir, a olhar para as suas finanças, a projetar para o futuro. A gente não faz, o povo brasileiro não faz plano para daqui a um mês, não sabe planejar o semestre, não sabe planejar o trimestre, não faz um plano para um ano. Então fica muito mais difícil para o povo brasileiro avançar, mas nós podemos fazer a diferença. Como mulheres, nós podemos fazer a diferença. A Flávia está dizendo que está sem som. Está sem som, gente? Ou vocês estão me ouvindo bem? Alguém diz para mim aí se vocês estão me ouvindo bem? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Ah, já entrou para mim. Ai, maravilha. Estava preocupada. Um outro sentimento que é muito constante é da ansiedade e da procrastinação. É uma emoção que parece que faz parte da vida das mulheres, né? Andar ansiosa. A gente vive ansiosa por vários motivos e não é diferente quando o tema é a vida financeira. E por estarmos ansiosos, muitas das vezes a gente deixa para depois, a gente vai procrastinando. Então, a ansiedade, ela precisa ser trabalhada dentro de nós para que a gente possa fazer os avanços que a gente precisa fazer. E essa ansiedade, ele se manifesta em vários momentos e de várias formas. Em algumas situações, ela precisa até ser tratada, porque ela chega a ultrapassar todos os limites aceitáveis para a nossa vida.
né? Se a gente está o tempo todo, coração palpitando, aí vai fazer um investimento, coração palpita. Vai negociar uma dívida, o coração está palpitando. Vai fazer uma aula, tá ali ansiosa, ai, mas eu não tô aprendendo, ai, não sei. Calma, existe um processo, existe um time, existe um tempo, então a gente precisa trabalhar essa ansiedade dentro de nós. E muitas das vezes, nessa corrida da ansiedade, ao invés dela motivar a gente a andar para frente, ela faz a gente procrastinar. Não, amanhã eu faço, amanhã eu estudo, amanhã eu invisto, amanhã eu abro a conta na corretora. Tem gente que está comigo já há muito tempo e até hoje não abriu uma conta na corretora. E muita gente está no Prospere já há bastante tempo, abriu a conta e ainda não fez um investimento sequer, deixando para amanhã, deixando para depois, esperando mais, esperando conhecer mais, esperando uma nova experiência, uma nova turma, um novo desafio, e a gente vai procrastinando. Então são emoções e atrapalham a nossa vida financeira e nós precisamos olhar para elas, resolvê-las para a gente poder avançar. E eu poderia falar de várias outras emoções, mas eu quero citar mais uma emoção, vou citar mais duas. Uma delas é a ganância, é você achar que você vai começar a investir hoje e amanhã você já vai ter resultado. Na maioria das vezes, o ganancioso, ele sempre cai no golpe. Porque, gente, investimento, finança, liberdade financeira é uma construção. É parte de um processo. Então, quando você põe R$100 e no dia seguinte você acha que você vai ter 1.000, isso não existe. Existe uma lei, e essa lei foi determinada até pela própria palavra, da semeadura. Então, você vai semear para um dia você colher. Então, é muito importante nesse processo de ensino, de aprendizado, você esperar o tempo para o seu investimento dar fruto. Estou assim sempre, protelando e tem que fazer. Olha a Andréia aí falando, Andréia, você precisa então vir para a nossa turma de mentoria, para a gente poder alinhar esse seu pensamento, para que você possa ter a ousadia, a coragem de tomar as decisões que você precisa tomar. E quanto mais conhecimento, mais segurança a gente tem para agir, tá? Então, ao mesmo passo que muitas vão protelando, outros são gananciosos e esperam tudo. Por isso que a gente vê muita gente nesse jogo da Bolsa de Valores, né? Compra de manhã, vende à tarde, compra de manhã, vende à tarde, para poder receber ali o máximo de dinheiro possível, mas isso não é construção de riqueza. Isso é um jogo de sorte que pode dar certo ou não pode dar aí algum problema nesse tempo. E também essa euforia, uma euforia generalizada, que também é uma emoção que pode nos prejudicar muito. Então, por exemplo, esses dias o Bitcoin tem estado em alta. Eu já tinha feito um investimento lá, foi a primeira vez que eu investi em Bitcoin. E eu nem estava esperando essa alta do Bitcoin. Mas é interessante, eu botei lá no grupo, né? Falei, gente, é a primeira vez que eu investi em Bitcoin e eu tô vendo um rendimento, assim, bem interessante, porque é renda variável, então vai rendendo ali diariamente, tem os seus picos, os seus altos. Aí todo mundo já começou, como eu faço para investir? E aí a gente entra numa euforia. Eu fiz esse investimento, ele era parte de um plano que eu já tinha, então eu fiz esse investimento. E muitas das vezes a gente perde dinheiro por ir num efeito manada. Se está todo mundo botando dinheiro no Bitcoin, eu vou pôr no Bitcoin. Se está todo mundo tirando do Bitcoin, eu vou tirar do Bitcoin. Porque você não tem um plano. Finanças também, gente, é planejamento. Tudo na vida precisa ter
um plano. Então é muito importante você não entrar nesse jogo da euforia. Isso pode muito mais prejudicar o seu rendimento, as suas finanças e, na verdade, trazer um benefício para a sua vida financeira. Então essas são algumas emoções, né? E é importante vocês entenderem isso, como elas se manifestam assim na prática. Eu fui até dando alguns exemplos para vocês de como o medo, a aversão ao risco, ele pode se manifestar, né? Muita gente tem medo da perda, e no finalzinho da live eu vou até falar sobre um livro que eu tô lendo e traz uns insights muito interessantes e fala um pouco sobre isso também. Então, muitas das pessoas têm esse medo de perder. E nessa de ter esse medo de perder, a pessoa não realiza o que precisa realizar, não investe no que precisa investir, não faz o planejamento da maneira que precisa planejar. Da mesma forma, essa ansiedade, né? Como essa ansiedade ela se manifesta atrapalhando os seus planos e como essa procrastinação também prejudica. Muitas pessoas têm o desejo de ter um plano para sua aposentadoria. Ah, eu não vou depender de INSS, mas vai deixando para depois, amanhã eu penso, amanhã eu vejo, amanhã eu decido como isso vai ser, e nessa de deixar para amanhã, as questões não vão sendo resolvidas, você não toma uma decisão e você realmente não vai colher os frutos desse seu investimento e desse seu planejamento. Então, várias situações emocionais influenciam nas nossas finanças e muitas das vezes a gente não percebe o que verdadeiramente está acontecendo. Mas a palavra de Deus, ela tem resposta para a gente e tem direcionamento para a nossa vida, e a gente pode ver como Deus ele vai se manifestando através da palavra dele, e quando a gente fideliza, né, a palavra de Deus nas nossas finanças, a gente também vê a prosperidade chegar. Eu me lembro quando eu iniciei minha vida de investidora e eu comecei a ganhar ali os primeiros rendimentos e vinha assim 10 centavos, aí depois foi para 50 centavos e assim, e eu sentia uma alegria de ver esse dinheiro rendendo, porque eu sabia que eram 10 centavos e eu não tinha feito nada para ganhar. E é muito interessante a gente viver esse processo. Hoje, quando eu olho a minha rentabilidade no mês, eu falo assim, poxa, valeu a pena eu ter celebrado os 10 centavos, valeu a pena eu ter celebrado os 50 centavos, né? E eu espero daqui a 5 anos olhar para trás e poder celebrar o rendimento, a rentabilidade que eu tenho hoje. Então, quando a gente tem essa paciência, quando a gente tem essa expectativa de futuro, de ser abençoado, tudo vai contribuindo para o nosso avanço. Tudo vai se tornando mais fácil e nós vamos vendo os nossos resultados. Deixa eu ver aí se alguém tem... Deixa eu ver o que vocês estão falando. Andréia já falou. Gente, vocês podem ir mandando perguntas, tá? No final eu vou responder as perguntas de vocês. Mas vamos ler aqui a palavra de Deus. Lá em Mateus 6, vai dizer assim, Mateus 6, a partir do verso 25. Gente, tem tanta gente linda entrando nessa live. Sejam todas muito bem-vindas. Mateus 6, a partir do 25, vai dizer assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu?
e as aves, perdão, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí Deus continua fazendo essas comparações, e lá no 6:33 vai dizer assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E quando Deus está falando isso, Deus não está falando para a gente viver uma vida de despreocupação e de desleixo e não estou nem aí, deixa a vida me levar. Deus não está falando sobre isso. Deus, ele está falando, ele é o nosso Pai. Deus, ele está falando, ele é o nosso provedor. Deus, ele está falando, ele tem o controle sobre a nossa vida e sobre o que ele deseja fazer em nossa vida. Então, Deus está falando assim, olha, tira esse medo, tira essa ansiedade, tira essa procrastinação, tira essa ganância. Olha para o céu. Você não precisa se preocupar da maneira como você se preocupa com roupa, comida. Ai, vou perder dinheiro. Ai, se eu fizer isso. Ai, se eu fizer aquilo. Deus está falando para você que Ele é o seu provedor. Quando nós fazemos o nosso investimento, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, confia em mim, porque eu vou organizar e eu vou ser a pessoa que o Senhor vai poder usar para fazer o seu reino avançar. Então, a gente está dizendo para Deus que nós somos tão gratas pelo que Ele nos dá e a gente administra da melhor forma possível. Nós somos mordomos, mas a nossa confiança, ela não pode passar de Deus para as nossas finanças, não pode passar de Deus para os nossos investimentos. E Deus, ele está falando, olha, não é a sua vida mais importante do que o alimento? Não é o seu corpo mais importante do que as roupas? E muitas das vezes a gente muda as peças de lugar. E Deus, nesse texto, ele está falando assim, bota no lugar o que precisa estar no lugar. Bote no centro e é para estar no centro. Por isso ele termina esse texto falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós botamos no lugar todas as coisas, nós botamos as nossas emoções, nós botamos as nossas ações, o nosso plano no lugar onde precisa estar, as nossas finanças no lugar onde elas precisam estar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu gosto muito de, na minha mentoria, eu falar sobre dízimos e ofertas, porque muitas das vezes a gente falha também nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, e isso vai gerando em nós também várias outras emoções. A nossa ansiedade vai a 1000, né? O sentimento de culpa vai a 1000, especialmente para quem é cristã, e aí eu estou falando especificamente para quem é cristã, tá? Então é muito importante a gente pôr nos lugares certos cada coisa. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Depois, as demais coisas. E quando a gente obedece esses princípios, as nossas emoções também vão entrando no eixo. A gente vai pondo as emoções no lugar. A gente não vai ter medo de agir, porque a gente sabe que a gente tem um Deus que cuida de nós. E é detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. E ele ainda diz que se a gente tiver falta de sabedoria, a gente pode pedir, ele dá de graça. Ele dá liberalmente. Então a gente pode sim ter a confiança em Deus para nos tratar. E é muito importante nós alinharmos esses princípios, porque eles vão nos dar bem-estar. Eles vão permitir que nós estejamos tranquilas, ele vai permitir que nós estejamos em paz com Deus, em paz com a gente mesmo, e tudo vai prosperando, porque todos os princípios estão sendo obedecidos e tudo está no lugar. E as nossas emoções também vão sendo alinhadas. E aí, eu iria agora dar algumas orientações, algumas dicas
para a gente lidar com o estresse financeiro do dia a dia. E beleza, Adriana, eu entendi essa questão de medo, entendi a questão da ganância, da procrastinação, mas e no meu dia a dia? E hoje? O que eu posso fazer hoje para melhorar, para diminuir esse estresse, diminuir esses sentimentos que eu tenho, essa minha forma de agir, como eu posso fazer? Então, primeiro ponto é você evitar comparação social. Na maioria das vezes, as nossas finanças, elas não estão no lugar que elas precisam estar, porque nós desejamos ter uma vida que não é a nossa. O vizinho tem isso, tem aquilo, a amiga de infância vive num bairro luxuoso ou vive num bairro muito melhor do que o seu, né? Faz viagens e você não faz viagens, e aí você quer levar uma vida e não é a sua vida, e por você desejar viver essa vida, isso vai gerando em você várias emoções que só te fazem mal, só te prejudicam. Então é muito importante evitar essa comparação. A sua vida é a sua vida. E muitas das vezes a gente se compara com situações irreais. Muitas pessoas têm uma vida aparentemente muito próspera. Mas se você vai olhar mais a fundo, você descobre que a situação não é bem assim. Então é muito importante você evitar essa comparação, viver dentro do seu padrão, dentro das suas possibilidades, fazendo os seus investimentos da maneira que você pode fazer nesse momento. Existe algo que é muito incrível, assim. E para mim é tão importante falar de finanças à luz da Bíblia. E existe uma matemática de Deus que ultrapassa os juros compostos. Quando a gente estuda sobre os juros compostos, e eu estudo desde a faculdade, eu sou administradora, existe ali uma mágica dos juros compostos, né? E 2 mais 2 a gente sabe que é 4, mas quando você vai aplicando os juros compostos, isso vai se tornando mais e mais e mais e mais, já não é? E você faz 4 mais 4, e aí depois 8 mais 8, então os juros compostos ele vai fazendo essa multiplicação. Mas além dos juros compostos, existe um outro juros compostos de Deus. Ele faz coisas assim que a gente não tem como dizer, a gente não tem como saber, é uma matemática dele. Então, vive a sua vida de uma maneira organizada, planejada, sem se comparar com o outro. Faça os seus investimentos, ainda que você inicie com R$35, dá para fazer, e na minha mentoria eu falo sobre isso, e você vai ver também a ação dos juros compostos da matemática financeira, mas tem o outro juros compostos de Deus, e você vai perceber essa ação divina nas suas finanças, tá? Então é muito importante, evite a comparação social. Uma outra questão é estabelecer metas graduais. Então, por exemplo, você precisa ter uma reserva de emergência de R$5.000. Para você ter ali a sua segurança, tal, você definiu que R$5.000 é a sua reserva de emergência. Mas você não tem R$5.000 e você não vai ter nos próximos 3 meses esses R$5.000 de reserva de emergência. Mas você pode ter R$500 num mês, R$500 num outro mês, R$500 num outro mês. E aí você vai falar assim, mas Adriana, eu não vou levar 3 meses para juntar esse dinheiro, vai levar muito tempo. Mas você está cumprindo as suas metas graduais. E você também precisa entender, 500 mais 500 em investimento não vai dar 1.000. Porque você vai ter 500 mais os juros desses 500, somado aos segundos R$500. No terceiro mês, você vai ter 500, os juros compostos do primeiro 500, os juros compostos do segundo 500, dos 1.000, mais os R$500 do terceiro mês. Então, faça metas graduais. Estabeleça essas metas e você vai chegar nos seus objetivos. Terceiro ponto, e isso aí é do dia a dia, esteja atento a promoções.
Então, você pode reduzir as suas despesas para você otimizar as suas receitas, e além de você estar atenta a essas promoções, você pode estar atenta a programas de pontos, você pode usar isso a seu favor, e você pode estar atenta a várias outras facilidades que no dia a dia vão surgindo, mas que você precisa de conhecimento para poder aproveitar. Pratique o seu autocuidado. Eu, por exemplo, gente, eu sou fã de fazer terapia. Então, a terapia me ajuda, a terapia me deixa mais consciente de quem eu sou. Então, acho isso muito importante. Trabalho as minhas emoções. E além de eu fazer terapia, eu gosto muito de estar com pastores, amigos meus, trocar uma ideia, conversar sobre a vida, sobre o ministério, sobre finanças também. Isso me ajuda bastante. E ter aquele papo com as amigas, um cafezinho à tarde com as amigas também ajuda muito. Então, pratique o autocuidado. O autocuidado não é só uma tarde no salão, não é só fazer as unhas fora, pode ser isso também, mas tem uma série de outras coisas que também vão favorecer a sua vida financeira. Então, pratique esse autocuidado. Tire um tempo para ler a palavra, tire um tempo para ouvir um louvor que vai trazer paz à sua vida, ao seu coração. Tire um tempo para você, até para você se entender melhor e entender por que você roda e toma sempre as mesmas atitudes e as mesmas decisões. Tenha como prioridade um planejamento financeiro. Esse é o maior desafio das minhas mentorias, é fazer o pessoal planejar a vida, ter ali um orçamento doméstico, mas ele é muito importante para você ter uma visão do seu ano, uma visão de como você realmente se movimenta através das suas finanças. Tem gente que diz lá que paga R$1.000 de cartão, mas não sabe efetivamente o que está dentro desses R$1.000. Então, é importante você saber para onde vai sua maior parte dos seus recursos. É para alimentação? É para transporte? É para vestuário? E o planejamento, ele vai te dar uma visão do que você já fez até agora e vai te ajudar a construir o lugar para onde você deseja ir, tá? Então, esteja atento a isso e crie uma relação saudável entre as suas emoções e o seu dinheiro. E isso vai ser uma construção, é um passo a passo que você precisa ter, um conhecimento que você vai adquirindo e vai te ajudar nesse processo. E para finalizar, se você tem dúvida, deixa aí suas dúvidas, vai dando aí, ó, tô gostando dessa live, vai apertando aí o coraçãozinho. Eu quero falar sobre alguns insights, né, de um livro que eu tô lendo, é um livro que eu já indico para vocês, a Psicologia Financeira. E esse livro, o autor já inicia falando e finanças tem muito menos a ver com matemática e muito mais a ver com o nosso comportamento, com as nossas emoções, com a nossa forma de ver a vida. Então isso já nos ensina bastante. Mas eu quero trazer para vocês 5 superpoderes que ele sinaliza nesse livro como os 5 superpoderes dos investidores. Então, quero trazer para você, que também vai ajudar muito a construir esse lugar para você entre as suas emoções e as suas finanças. Um desses superpoderes é você ter uma baixa suscetibilidade ao medo de ficar de fora. Eu vou explicar melhor. Como eu falei lá no início, a questão do Bitcoin. Bitcoin tá subindo, Bitcoin tá rendendo bem, aí você tem um medo de ficar de fora. Poxa, tá todo mundo ganhando dinheiro no Bitcoin, eu tô de fora. E aí você investe sem saber, sem conhecer, sem estar no seu planejamento, investe até um dinheiro e é o seu único dinheiro, a sua reserva de emergência. E aí quando você vê o Bitcoin da noite pro dia vai abaixo, porque é renda variável. Então, da mesma forma, ele pode subir bastante, pode haver uma queda, e aí você perde o dinheiro que você tem, porque você foi na onda dos demais, você teve medo de ficar de fora. Então, isso aí é algo, e quem tem um superpoder, gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho, me perdoem, tá? Onde eu moro é muito silencioso, mas eu soube que vai ter uma mudança aqui sábado, então, bem em cima do meu apartamento, então pode ser
algum ajuste que as pessoas estejam fazendo para a mudança. Então, é importante você ser uma pessoa e não estar nesse jogo de estar todo mundo indo para a direita e você vai. Está dentro do seu plano? É para reserva de emergência e está sendo ofertado? Ah, não é? Então não é para você, tá? Então, esse é um superpoder do investidor. O segundo superpoder é saber qual jogo você está jogando e quais são as regras desse jogo. Eu achei isso aqui incrível. E aí ele compara o investidor que está investindo a longo prazo lá para a aposentadoria com o day trade o dia inteiro vendendo e comprando ações. São jogos diferentes. Então não tem como o investidor olhar para o hoje e falar assim, ah tá, vou vender tudo. Porque ele sabe que as ações que tiveram ali uma redução hoje, na próxima semana, no próximo mês, ela vai se recuperar. E ele está pensando a longo prazo. Então, a estratégia dele a longo prazo é diferente de quem tem a estratégia de comprar e vender no mesmo dia. Então, você precisa saber qual jogo você está jogando e quais são as regras de cada jogo. Senão, as suas emoções vão te destruir. Você vai estar o tempo todo ansiosa. Ah, isso caiu, isso aumentou. Ah, isso não sei o quê. E agora o pessoal não está mais comprando tesouro direto. Agora é o tempo da renda variável, não é mais da renda fixa. Você vai viver numa loucura. Vai chegar uma hora e você vai falar assim, esse mundo não é para mim. Eu tô quase endoidando. Mas porque você está jogando o jogo errado com as regras e não são as suas. Então isso é muito importante. Ter o horizonte de longo prazo, eu achei também maravilhoso isso, distinguindo paciência de teimosia. E ele sinaliza no livro a diferença entre essas duas coisas, o que é você ser teimoso e o que é você ser paciente. Eu acho até que eu anotei a visão dele, olha, o que é teimosia? É você ancorar-se, né? Você botar uma âncora em algo e funcionou no passado, mas não funcionava mais. Então você, mas sempre foi assim, então vou fazer assim. Não, isso é teimosia. E a paciência é você dar à sua estratégia o tempo necessário para os resultados. Então, você começou a investir hoje, você não vai ter retorno amanhã. Você precisa ter paciência e, de preferência, pensar no longo prazo. E se você a vida inteira fez algo, mas hoje esse não funciona mais, deixa de ser teimoso e estuda, se atualiza, porque você agora precisa pensar de uma maneira diferente. Então, ter sempre esse horizonte é um superpoder dos investidores. Estar confortável na adversidade. E até ele continua falando assim, você precisa se sentir confortável no desconforto. E isso age diretamente nas nossas emoções. Porque a gente nasceu para estar na zona de conforto. A gente ama a zona de conforto. Mas aí o autor diz que a gente precisa, um superpoder do investidor é se sentir confortável na hora da adversidade. Acho que o maior exemplo para isso é a pandemia. Muita gente ficou atribulada na pandemia e outras cresceram, se desenvolveram. Eu posso dizer que eu vivi uma pandemia e me trouxe muito crescimento pessoal e profissional. Eu me senti confortável naquela adversidade. Eu sabia o que eu precisava fazer, fui sendo conduzida pelo Senhor e ali foi um romper para mim. O Prospere nasceu na pandemia. Então, ele fala que um superpoder que a gente tem como investidor é isso. Tá tudo desconfortável e a gente está se sentindo muito confortável ali na adversidade. Então, esses são os poderes que ele diz, né? E são poderes do investidor, são poderes que a gente precisa trazer para a nossa vida, são poderes que vão fazer a gente estar mais fortalecido e fortalecer as nossas emoções. Quanto mais a gente fortalece as nossas emoções, melhor a gente vai ficar. Como estou no trabalho, perdi alguns comentários. Ficará gravado? Sim, Célia, vai ficar gravado. Você vai poder assistir e também mandar para suas amigas aí depois. A Denilson está falando, pena que cheguei tarde. A live vai ficar gravada, tá, Denilson? Você pode
Você pode assistir ela todinha depois. Então o autor ele vem trazendo esses superpoderes e são poderes que a gente precisa pôr em prática para a gente ter uma vida mais tranquila, a gente ter uma vida muito mais com as nossas emoções equilibradas quando nós estamos falando de vida financeira. Deixa eu ver se vocês têm perguntas, porque a gente está caminhando para o final da nossa live. Eu já indico esse livro para vocês, A Psicologia Financeira, de Morgan Russell. E ele é um cara muito fera e vale muito a pena vocês assistirem. Eu quero dizer a vocês que nós estamos no mês da mulher e por isso a gente está fazendo um conteúdo diferenciado para vocês mulheres. E nós atualizamos o nosso e-book do Prospere. Então, o link está na bio, se você quiser adquirir, você pode também adquirir o e-book do Prospere. E estamos num mês também com várias masterclasses acontecendo e você também pode adquirir. Nós estamos chegando já ao final da nossa live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês, comentários. Gente, como as nossas emoções estão totalmente ligadas à nossa vida financeira. Eu recentemente saí da organização onde eu estava, da Junta de Missões Nacionais, e eu pude perceber o quanto nós estarmos equilibrados ajuda não só a organizarmos a nossa vida financeira, mas o quanto ter a nossa vida financeira organizada ajuda a gente a passar por processos de transição de uma maneira muito tranquila. Então, as nossas emoções, elas vão comandar as nossas decisões. Tem um termo, né, e até se estuda bastante, é sobre a contabilidade mental, e quando a gente está emocionalmente estável, ou a gente está numa crise de ansiedade, ou a gente está naquele dia e a tristeza bateu, a deprê veio, e aí a gente vai para um shopping, aí começa a andar, e começa a comer, começa a comprar coisa, e a gente vai fazendo a contabilidade mental. Não, isso dá para comprar, isso também dá, isso também dá. Quando vem a conta, aí a gente sente que não dava para a gente comprar. Então, são várias coisas assim que a gente precisa ir estudando, ir acompanhando e avançando para ter uma vida financeira mais equilibrada, mais estável e gerar prosperidade. Eu tenho uma visão de que nós não podemos ter medo de prosperar. Nós não podemos ter medo de enriquecer. A pobreza, ela gera vulnerabilidade. E se o dinheiro estiver na mão de gente crente, gente que ama o Senhor, gente que ama o próximo, a gente vai poder ver o nosso povo sendo transformado. Então, não tenha medo de prosperar, não tenha medo de avançar nas suas finanças, não tenha medo de fazer bons investimentos. Deus, ele deseja te usar e usar as suas finanças. Mas, por favor, quando Deus te enriquecer, não seja soberbo, não ache que é só para você ostentar. Vamos fazer o reino de Deus avançar, porque quanto mais o reino de Deus avançar, mais próspero nós seremos. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação, a todas essas mulheres poderosas. Amanhã é o nosso dia, né? Mas a gente vai celebrar aí durante todo o mês. Muito obrigada pela participação de vocês. A live vai ficar salva, tá? Deus abençoe, uma ótima tarde para todas vocês.